E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor vem ganhando corpo e mexendo com os ânimos de dirigentes, torcedores e jornalistas. Leila Pereira, presidente do Palmeiras e uma das empresárias mais poderosas do país, estaria de olho em um novo desafio: adquirir o Vasco da Gama. A história, por si só, já seria surpreendente, mas o motivo por trás desse suposto interesse é o que realmente está incendiando as rodas de conversa. Fontes próximas à executiva garantem que o impulso para essa movimentação bilionária não vem apenas da paixão pelo futebol, mas de algo muito mais pessoal: o desejo de se vingar do Flamengo. Sim, o rival histórico do Vasco seria o verdadeiro alvo oculto dessa operação monumental. Leila, que nunca escondeu sua rivalidade com o clube carioca e suas desavenças com dirigentes rubro-negros, estaria pronta para transformar o Vasco em uma potência capaz de derrubar o império do Flamengo dentro e fora de campo, num projeto de poder e orgulho que poderia mudar o eixo do futebol nacional. Segundo informações que circulam nos corredores de São Januário e nos bastidores da CBF, a proposta seria astronômica. Leila, através de seu conglomerado de empresas, teria montado uma estrutura financeira capaz de investir mais de 2 bilhões de reais no Vasco. A ideia seria comprar a maior parte das ações da SAF vascaína e assumir o controle total do futebol do clube, prometendo uma reconstrução imediata. Pessoas próximas à empresária afirmam que ela está cansada de ver o Flamengo dominar o cenário nacional e internacional, e quer mostrar que, com planejamento, ousadia e muito dinheiro, é possível destronar o gigante rubro-negro. O projeto envolveria a modernização de São Januário, a contratação de craques de renome e até a criação de um centro de treinamento que rivalizaria com os maiores da Europa. Fontes internas garantem que ela já teria encomendado estudos sobre viabilidade jurídica e financeira, e que as conversas com investidores estrangeiros estariam em estágio avançado. Os rumores dizem que essa ideia nasceu após uma sequência de episódios de provocação entre dirigentes do Flamengo e Leila Pereira. Em várias entrevistas, ela já havia demonstrado incômodo com o tom de superioridade dos rubro-negros, especialmente após o Palmeiras perder protagonismo em algumas competições. Leila, sempre muito orgulhosa e estratégica, teria guardado as farpas e decidido responder de um jeito que ninguém esperava, entrando no coração do Rio de Janeiro para apoiar justamente o maior rival do Flamengo. A lógica é clara: se não dá para vencer o inimigo apenas no campo, é hora de enfraquecê-lo fora dele. E nada seria mais simbólico do que transformar o Vasco, um clube histórico e apaixonado, em uma máquina de vitórias financiada pelo seu poder financeiro. O mercado já comenta que, caso isso se concretize, seria a maior transação do futebol brasileiro desde a criação das SAFs. Mas o movimento não é apenas emocional. Há também uma visão de negócio muito clara por trás dessa história. O Vasco é uma marca gigantesca, com uma torcida espalhada pelo Brasil e um potencial comercial ainda pouco explorado. Leila enxergaria no clube uma oportunidade de expandir seu império empresarial e esportivo, associando o nome de suas empresas a uma torcida fanática e de apelo popular. Especialistas em marketing esportivo dizem que, sob o comando dela, o Vasco poderia alcançar um novo patamar de patrocínios e receitas, algo que transformaria completamente o equilíbrio de forças no futebol brasileiro. O projeto, apelidado por alguns como Plano Cruz-Maltino, teria uma meta ousada: em 5 anos, o Vasco seria o time mais valioso do país, ultrapassando até o próprio Palmeiras. Tudo isso, claro, com o toque pessoal de revanche contra o rival carioca que tanto irrita a presidente Alviverde. Por outro lado, dirigentes ligados ao Flamengo já estariam em alerta. Embora tratem os rumores com ironia, há quem admita que uma entrada de Leila Pereira no Vasco seria um golpe simbólico e estratégico fortíssimo. O Flamengo, que há anos se acostumou a ditar o ritmo financeiro e técnico do futebol brasileiro, poderia ver surgir um adversário com fôlego para competir em todos os sentidos. E mais, o orgulho vascaíno, somado à ambição de uma das mulheres mais poderosas do esporte, poderia criar um cenário explosivo no Rio de Janeiro. Os torcedores, que inicialmente receberam a ideia com desconfiança, já começam a sonhar.
Nas redes sociais, hashtags como hashtag Leila no Vasco e hashtag Vingança de Bilhões viralizam entre os vascaínos, enquanto os flamenguistas tentam desdenhar, mas com um olho atento ao desenrolar dessa novela que promete abalar estruturas. E o mais curioso é que, apesar do burburinho, Leila não negou nada. Em eventos recentes, quando questionada sobre a possibilidade de investir em outro clube, ela sorriu, desviou o assunto e disse apenas que, no futebol, tudo é possível. Para quem conhece a empresária, esse tipo de resposta enigmática é um sinal claro de que algo pode estar sendo preparado. Fontes do Palmeiras afirmam que parte da diretoria estaria dividida, uns a apoiam, vendo na jogada uma expansão de poder e influência, outros temem que isso gere conflitos éticos e desgaste com a torcida alviverde. Mas, como sempre, Leila parece determinada a seguir seu próprio caminho. E se há uma coisa que o futebol ensina, é que quando dinheiro e orgulho se unem, nada é impossível. Agora, a parte mais curiosa dessa história é como Leila Pereira estaria planejando essa movimentação nos bastidores, sem chamar tanta atenção da mídia, mas deixando rastros suficientes para que os mais atentos percebam o movimento. Pessoas próximas à empresária afirmam que ela estaria sondando discretamente investidores interessados em esportes e entretenimento para formar uma holding que teria como principal ativo o controle do Vasco. A ideia seria simples e genial ao mesmo tempo: usar o potencial do clube carioca, um gigante adormecido, para criar uma estrutura que rivalize diretamente com o Flamengo em termos de projeção internacional e força de marca. E, claro, há quem diga que, por trás de toda essa ambição, existe uma pontada de vingança pessoal, uma vontade de provar que ela pode, sim, derrubar o Império Rubro-Negro com as próprias mãos, usando uma camisa diferente, mas com o mesmo apetite de vitória que transformou o Palmeiras em uma potência. Segundo fontes de bastidores, Leila teria se incomodado profundamente com o modo como o Flamengo passou a dominar as narrativas do futebol brasileiro nos últimos anos, especialmente após as conquistas internacionais e o poder financeiro que o clube construiu com sua gestão agressiva. Enquanto o Palmeiras consolidava seu domínio técnico, o Flamengo seguia sendo o time da mídia, sempre em evidência, o queridinho das transmissões e das campanhas de marketing. Isso teria acendido uma chama de desafio dentro da empresária. Ela quer provar que é possível construir um império fora do eixo paulista e, principalmente, mostrar que o sucesso rubro-negro não é inalcançável. Para isso, o Vasco surge como o alvo perfeito: tradição, torcida apaixonada e uma base histórica que precisa apenas de investimento e visão estratégica para renascer. O plano, se confirmado, poderia mudar o eixo do futebol brasileiro de uma forma que poucos imaginam. A entrada de uma figura como Leila Pereira no controle do Vasco traria uma revolução não apenas financeira, mas também simbólica. Seria a primeira vez que uma mulher, já poderosa e influente em um clube de ponta, expandiria seu domínio para outra instituição tradicional, criando um verdadeiro império multiclubista dentro do Brasil. A ideia, segundo rumores, é transformar o Vasco em uma máquina moderna de gestão, nos moldes europeus, mas com um tempero carioca que pudesse atrair patrocinadores, talentos e uma nova geração de torcedores. O objetivo seria bater de frente com o Flamengo, não apenas nos gramados, mas também nas redes sociais, nas bilheterias, nas transmissões e até no mercado internacional de marketing esportivo. Há quem diga que a vingança de Leila não seria apenas contra o Flamengo, mas contra todo o sistema que favorece o clube rubro-negro. Ela teria se cansado de ver as manchetes exaltando a hegemonia flamenguista e quer mudar o roteiro dessa novela esportiva. Pessoas próximas afirmam que ela enxerga no Vasco o potencial para ser o anti-Flamengo do Brasil, um time que reúne os descontentes, os que se sentem à sombra da popularidade rubro-negra. Isso não é apenas uma jogada de negócios, seria também uma declaração de guerra simbólica, uma forma de equilibrar as forças do futebol nacional. A empresária, conhecida por sua frieza nos bastidores e seu foco implacável em resultados, estaria pronta para investir bilhões, se necessário, para reescrever o mapa do futebol brasileiro e desafiar o status quo. Enquanto isso, dentro do Vasco, o clima é de expectativa e curiosidade. Alguns dirigentes enxergam a possível entrada de Leila como uma salvação, uma chance de reconstruir o clube com a mesma competência que ela aplicou no Palmeiras. Outros, mais céticos, temem que a instituição possa se tornar apenas um instrumento de vingança, uma peça no tabuleiro de uma rivalidade que transcende o esporte.
De qualquer forma, o simples fato de o nome de Leila Pereira estar sendo ventilado como possível compradora do Vasco já é suficiente para movimentar o noticiário e provocar reações intensas nas torcidas. As redes sociais explodiram com comentários, teorias e montagens, transformando o rumor em um verdadeiro fenômeno de engajamento. No fim das contas, o que se desenha é uma história digna de novela: poder, dinheiro, orgulho e rivalidade. Se Leila realmente decidir comprar o Vasco, o impacto seria gigantesco, não apenas esportivo, mas político e emocional. O futebol brasileiro ganharia um novo eixo de poder, e o Flamengo, que há anos reina absoluto na cidade maravilhosa, finalmente teria um adversário à altura, comandado por uma das figuras mais influentes do país. A vingança de bilhões de Leila Pereira deixaria de ser apenas um rumor e se tornaria o enredo mais explosivo da década, mostrando que, no futebol, o jogo é muito maior do que os 90 minutos em campo, é sobre poder, estratégia e, acima de tudo, paixão disfarçada de negócios. E é justamente essa mistura explosiva entre paixão e negócios que faz dessa suposta investida de Leila Pereira algo tão irresistível para quem acompanha o futebol brasileiro. Imagina só, uma empresária que já domina o cenário paulista, decide atravessar o país e colocar os pés no coração do Rio de Janeiro, no terreno mais simbólico possível, o de um rival histórico do Flamengo. É o tipo de movimento que abala estruturas, que muda conversas em mesas de bar e que movimenta o noticiário esportivo por semanas. Se for mesmo verdade, Leila não estaria apenas comprando um clube, estaria comprando uma narrativa, um enredo pronto para transformar o Vasco em protagonista de uma nova era. E, convenhamos, se tem alguém que sabe como transformar projetos em impérios, é ela. Sua trajetória no Palmeiras provou que gestão, quando aliada à paixão, pode quebrar paradigmas e construir lendas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Mas, por trás de toda essa ambição, há também um componente pessoal, quase emocional. Fontes próximas garantem que Leila ainda não digeriu certas provocações vindas de dirigentes e torcedores do Flamengo, que ao longo dos últimos anos ironizaram as comparações entre os dois clubes em termos de torcida, mídia e projeção internacional. Ela teria prometido a pessoas próximas que, se tivesse a chance, iria criar algo capaz de incomodar o Flamengo de verdade. E o Vasco, com sua camisa pesada e uma torcida que respira resistência, seria o instrumento perfeito dessa resposta. A ideia de transformar um clube histórico, mas em crise, em um novo colosso é algo que mexe com o imaginário de qualquer torcedor, e no caso de Leila, também com seu lado estrategista e competitivo. O mercado, por sua vez, já começou a reagir. Patrocinadores, investidores e até mesmo agências de marketing esportivo estariam de olho nas movimentações da empresária. O simples rumor de uma possível aquisição do Vasco por Leila Pereira já fez analistas avaliarem o potencial de valorização da marca Cruz-Maltina. Afinal, se o Palmeiras virou referência de gestão sob o comando dela, por que o Vasco não poderia seguir o mesmo caminho? Além disso, uma eventual entrada de capital da magnitude que Leila poderia injetar transformaria o clube em um dos mais poderosos do continente, reacendendo a competitividade no futebol brasileiro e reequilibrando forças em um cenário hoje dominado por poucos. Seria, sem dúvida, uma mudança de paradigma e uma ameaça direta ao Império Rubro-Negro. No fim, o que se comenta nos bastidores é que, se essa história for mesmo verdadeira, estamos prestes a testemunhar o início de uma nova rivalidade histórica. Flamengo e Vasco já se odeiam por natureza, mas a presença de Leila Pereira nessa equação elevaria tudo a um novo patamar. Seria a guerra dos bastidores, do dinheiro, da influência e da narrativa. Seria o confronto entre o poder carioca e a mente estratégica paulista, entre o império consolidado e o novo projeto bilionário. Uma disputa que ultrapassa as 4 linhas e mergulha no coração do que o futebol tem de mais fascinante, a paixão movida por ego, ambição e desejo de provar quem realmente manda. E se Leila realmente decidir seguir por esse caminho, o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama.
Até o próximo vídeo.